Muitos empreendedores estavam trabalhando para lançar uma nova empresa no mercado quando foram surpreendidos pela pandemia. E agora? Será que a empresa deve ser aberta assim mesmo, antes de fazer uma validação? Ou dá para fazer pesquisa mesmo diante de toda essa situação? Quem conversa com a gente sobre isso é o professor do curso de marketing, Thiago Branco. Tudo bom, professor? Tudo bem, Elaine? De marketing de outros cursos também, de outros cursos. A gente está sempre por aí na casa, né? Essa é uma pergunta bastante comum e tá bom, a gente poderia sair dela só assim, ó. Depende, né? Mas isso é muito vago. Então, para a gente talvez ajudar quem nos assista, né? Eu acho que primeiro a gente precisa fazer uma conexão entre o que é uma ideia, o que é essa construção dessa ideia, e aí sim a gente chegar no mercado, né? Também não dá para sair lançando qualquer coisa sem fazer esse teste com o mercado, né? Se tem essa aceitação do mercado, né? Exatamente. Então, quero fazer um link com um programa anterior, que inclusive está disponível para o pessoal, né? Que o professor Vitor Beazon conversou contigo sobre criatividade. Então, vamos começar daí. A gente é muito, né, criativo, nós brasileiros especialmente, e, bom, no dia a dia a gente conecta as coisas. Então, a primeira coisa que tem que ficar claro é, uma ideia fica aí. Então, quando eu tenho uma ideia, eu conectei conhecimentos, esses conhecimentos podem ser formais, ou minha experiência, etc. E aí eu tive o insight. No nosso bom português, eu tive uma ideia. Só que isso não quer dizer que, agora respondendo mais especificamente a pergunta, devo ou não lançar, é o momento ou não é o momento? Bom, você precisa perguntar para o mercado se essa ideia que você teve, só você ou a mamãe gosta, ou de fato ela é uma ideia que possa ser convertida em um negócio. É o que se chama de validação, né, no termo técnico. Perfeitamente. Então, dentro da ciência, o que a gente chama isso, né? A gente chama de hipótese. E aí eu quero que, a partir desse momento, quem está nos assistindo, que comece a encarar dessa maneira. Olha, a minha ideia é uma hipótese. E o que é uma hipótese para os positivistas, né? Uma hipótese é uma verdade que precisa ser validada. Meio contraditório isso, porque se já é verdade, por que eu tenho que confirmar? E um bom cientista, o que ele faz? Ele estabelece a hipótese dele, mas ele não trabalha para validá-la, ele trabalha para refutar. Então ele estressa os dados ao máximo possível para que ele refute aquela hipótese, ou seja, que ele torne inválida. Se ele não conseguir fazer essa refutação, aquela ideia, então, aquela hipótese se sustentou. Ótimo, então vamos trazer essa ideia da ciência, né? essa analogia com a ciência e trazer para o nosso modelo de negócio. O que eu preciso fazer então? Entregue alguma coisa, algum produto, algum mínimo, algo, uma funcionalidade básica, mínima, que o seu cliente consiga dizer assim, olha, faz sentido ou não faz. Então vamos por exemplo. A gente tem que entender que o nosso produto é sempre um meio, não é o fim. Então, a partir do momento que eu encaro que eu tenho a minha ideia é uma hipótese e não uma certeza, e o meu produto é um meio e não fim, então eu preciso questionar, Elaine, faz sentido esse produto para ti? Resolve um problema, uma dor latente que você tem? E aí você me responde, resolve. Elaine, agora a pergunta mais importante. Você está disposta a me pagar? E aí, se você não estiver disposta a me pagar, eu tenho um problema desse lado de cá, como que eu vou sustentar esse negócio? E aí, sucessivas questões que modelo A, B, C serão diferentes. Mas essa é a ideia. É por aí, esse é o caminho, né? Eu preciso questionar o mercado se aquilo faz sentido ou não. Agora, nessa época de Covid, por exemplo, que se precisa, às vezes, das pessoas fazer pesquisa, né? Dá para usar formulários, dá para usar internet, ou não é dado o suficiente para, de repente, se fortalecer isso? Com certeza, dá sim. Porque, veja, se a gente entender que o meu produto é um meio e não um fim, eu também vou entender como que esse consumidor vai dialogar com isso. Então, veja, negócios que já estavam adaptados a trabalhar, mesmo assim eles precisaram se ajustar de alguma maneira. Mas foi mais fácil, foi mais rápido, foi mais cômodo. Essa adaptação, negócios que já eram de alguma forma digitalizados ou tinham uma estrutura remota. Então, quem já trabalhava com delivery, concentrou as energias para o delivery e seguiu. O que eu quero dizer é, o consumidor já estava habituado com esse caminho, não é algo novo. E aí vem um pulo do gato, né? É muito mais fácil, mais consistente em questão de dados, de análise, etc., eu não tentar mudar a rota do meu consumidor.
e sim ter o mesmo caminho que ele já faria habitualmente. Então, se eu estou testando uma modalidade de ensino EAD, bom, talvez não faria muito sentido eu tentar pegar esse formulário presencialmente. Então, vai pela via. Como que seria o consumo do seu produto? Não seria digital? Então, continua por essa via. Nesse cenário, a Covid não te atrapalharia nesse sentido. Agora, vale lembrar o pessoal em casa que não dá para testar com o melhor amigo, com o primo, com a família, né? Tem que testar com pessoas diversas que vão ser realmente as pessoas que podem comprar aquele produto. Perfeitamente. Eu sempre eu ilustro da seguinte maneira. Olha, pergunta lá. Tem o Joãozinho, que o Joãozinho tem aquele problema? Tem. Agora você precisa achar vários Joãozinhos que não seja do seu convívio, que tem esse mesmo problema. Quanto mais Joãozinhos tiver, né, melhor, porque aí você tem uma empresa que tem um futuro, tem um crescimento a ser prospectado. Né? Até para que a resposta que vem não seja uma resposta para te agradar só, exatamente, né? Exatamente. E assim, para a gente fechar então, quem está com a ideia, quem está pensando, não pare. Não pare. Eu sugiro 5 passos. Rapidinho. Então, o primeiro passo é criar essa oferta. Então, transforma essa ideia numa hipótese, transforma isso numa afirmativa, realmente numa oferta, num discurso de venda. Segundo, modela. Então, começa já a imaginar a sua empresa, como que seria isso? De onde vêm as receitas, as despesas, como que isso é operacionalizável, etc, etc. Terceiro passo, cria um mínimo produto viável, cria algo básico, simples, que você possa ir para o quarto passo, que é a validação. Então, o seu cliente precisa usar, testar, de fato. E o último passo é venda. Opa, então eu não construo minha empresa? Não. Eu digo o seguinte, o primeiro passo não é buscar investimento, não é buscar contratar funcionários, etc. Não é, tudo isso é uma grande despesa, é um grande custo para rodar. E não tem, eu desconheço, um fator, um atributo mais forte em questão de confiabilidade de dados do que nota fiscal emitida. Então, se eu tenho cliente comprando de mim, é um sinal que existe um mercado ali e eu posso dar, então, continuidade, tração e etc. Então, 5 passos. Criar essa oferta, modelar essa operação toda, criar esse produto mínimo para que o meu cliente teste. Então, eu vou para a quarta etapa, que é a validação. E, por fim, venda. De fato, coloque para executar e ver se isso faz sentido, realmente. Legal. Muito obrigada pela participação, professor. Disponha.